Eu vou começar falando da minha família lá na infância, na adolescência. Meus pais, eles sempre mostraram, assim, através do próprio exemplo na vida deles, como que era, assim, importante estar em família, onde até as lutas são suavizadas, assim, pelo afeto que existe, né, que nos une. E eu recordo que eu sempre priorizei estar, assim, com meus familiares, sem deixar, é claro, né, de atender também os amigos da juventude. Mas a família, ela sempre foi importante, Gabriela, assim, para eu fazer as melhores escolhas. E eu recordo que em alguns momentos em que eu tinha, assim, dúvida, a melhor forma de atuar, eu pensava: "Será que meus pais aprovariam essa minha conduta?". E dessa forma, assim, meu lar sempre foi meu lugar favorito. E aí eu sempre quis formar minha família. Quando eu logo que eu casei, eu queria formar minha família com esse ambiente que eu tinha, né. E logo que eu casei, eu iniciei os estudos na Fundação Lorosos. E eu passei a hierarquizar ainda mais a família, como assim, instituição divina, como um alicerce na vida do ser humano. E os estudos logosóficos, além dele favorecer assim, a formação de uma família unida, afetuosa, passei assim, a ter umas perguntas, surgiram em mim algumas perguntas, algumas inquietudes, sabe? Qual que é o papel da família na minha vida e o meu papel na minha família? Por que que eu nasci nessa família e não em outra? Como educar os filhos para serem, assim, valentes para enfrentar os desafios naturais da vida? Que pensamentos, estímulos eu devo cultivar ou não no ambiente familiar? E aí, dessa forma, eu venho, assim, pensando muito sobre o papel da família, o que que eu tenho, né, o meu papel nessa família, o papel da família na minha vida. E eu tenho buscado os conhecimentos transcendentes para ser uma melhor e mais consciente Vanessa, para que eu também seja uma melhor mãe, porque eu venho compreendendo que não adianta eu querer ser uma melhor mãe se eu não tiver algo para oferecer. E venho compreendendo também que eu tenho que ser, para mim e para os meus familiares, no mínimo, um exemplo de esforço e de superação. E algo que eu também venho assim observando é que se eu estiver atenta, eu não vou ensinar o tempo inteiro para os meus filhos, eu vou aprender com eles. E eu aprendo muito, eu acho que você também deve aprender, né? Sim. E aí, Gabriela, o que que você tem vivido em relação à sua família? Então, Experiência. Vanessa, eu também recebi muitos valores, né, foram ensinados muitos valores na minha família de origem, dos meus pais, até com meus irmãos, aprendi muito, né. E na família agora que eu formei com meu marido, né, a gente tem procurado semear muito na vida da nossa filha, né. E eu sinto, assim, que na família a gente ensina e aprende, né, aprendemos muito também. Então a gente semeia o bem e às vezes a gente colhe naquele momento e depois, às vezes não, pode acontecer também. Mas é importante a gente cuidar muito do ambiente do nosso lar, né, muito importante. Recentemente a gente fez uma viagem para a praia, e aí voltando de carro da praia para o hotel que a gente estava, nós pegamos um engarrafamento muito grande, sabe. Então o trânsito ficou, assim, muito lento, e aquele calor que estava fazendo, aí aquilo foi me causando um incômodo muito grande, e sem perceber essa alteração no meu estado interno, eu comecei a reclamar muito, o que alterou o ambiente, porque antes a gente estava cantando, feliz, conversando, e de repente aquilo foi aquela fileira de carros parados me fez assim ficar um pouco nervosa e comecei a reclamar. Aí lá pelas tantas a minha filha vira e fala assim: "Ô mãe, vamos parar com isso e cultivar a reservidade?" Eu achei bonitinho que ela inventou essa palavra, né, reservidade, mas eu entendi como assim, vamos ser mais discretas, parar de reclamar tanto, né, serenar. E aí eu fiquei muito feliz por pensar que ela estava atenta, assim, né, àquela alteração no ambiente. Ela queria me ajudar a mudar o ambiente do carro, né, e eu senti que ela foi, assim, muito doce, muito amiga e gentil, né. E aí eu comprovei que muitas vezes eu ensino ela, mas naquele momento ela estava me ensinando, né. Então, a gente tem que ficar atenta também para receber essa ajuda dos filhos, que ela sempre vem, né.
independente da faixa etária deles. E eu sinto que como pais, a gente tem que pensar muito, e pensar, assim, no grande, né, Uhum, Vanessa? Uma pergunta que eu fiz, até gravei um videozinho antes da nossa live, né, perguntando assim: "Eu planto hoje para colher quando?", eu como mãe, uhum, né. Eu sinto que a gente tem que plantar pensando no futuro, né, pensando no grande, educar para a vida e não para uma situação, para um probleminha pequeno, para resolver uma coisa imediata, né. E muitas vezes a minha personalidade faz com que eu queira resolver o problema rápido, para eu achar que eu estou sendo uma mãe muito eficiente, que eu resolvi a situação, e aí eu fico tranquila, né. Mas não é isso. Eu tenho que mudar e ajudar minha filha para que ela mude dentro dela, né, para que seja um valor permanente na vida dela. E há uma grande diferença nisso, né. E a gente tem estudado muito sobre isso aqui na pedagogia logosófica, né, de educar para a vida. uhum. Pensando no grande, né. E você, Vanessa, com seus filhos já adultos? Gabriela, eu compreendo como você. Se educa em todas as fases da vida, mas realmente as melhores sementes são plantadas na infância e adolescência. E se forem bem plantadas, né, vão gerar bons frutos na idade adulta. Claro que a gente não vai deixar de trabalhar na idade adulta, mas realmente as melhores sementes são nessa fase, né? E aí, pensando nessa analogia das sementes e plantas, eu tenho que pensar também no ambiente favorável para essas plantinhas germinarem, né, crescer. E aí, sabendo a importância do ambiente na educação dos filhos, eu e meu esposo, a gente sempre pensou, assim, favorecer esse ambiente no lar, para que ele fosse, assim, o mais agradável possível, fosse um refúgio para todos nós. E que tivesse, assim, os mais elevados pensamentos e sentimentos. Que a gente se sentisse serena, alegre. Mas para isso eu tenho que estar selecionando constantemente os pensamentos, para estar, né, nesse ambiente. E para isso eu tenho que cuidar do meu ambiente interno, porque esse ambiente interno ele vai refletir no externo. Então essa seleção tem que ser constante. E os estudos logosóficos, eles têm me ajudado muito nessa seleção. E algo que eu, claro que eu vou errar, claro que vão aparecer algumas deficiências, não sou perfeita, mas o importante que eu tenho aprendido é corrigir, tentar fazer diferente. E também que essa preocupação com o ambiente, todos os membros da família também comecem a contribuir, seja pelo meu exemplo, mas comecem também a cuidar desse ambiente, selecionando os melhores pensamentos. Em relação a esse ambiente, também algo que eu acho importantíssimo é proteger esse ambiente de pensamentos de pessimismo, alarmismo e de violência, evitando, assim, ao máximo, jogos, fatos, notícias que podem impressionar ou deprimir a mente da criança e do adolescente. Então, eu acho que tem que ser, assim, evitado ao máximo, né. Outro aspecto em relação ao ambiente é que estímulos eu estou colocando nesse ambiente, positivos e negativos. Estou estimulando um estudo ou diversão em excesso? Uhum. O estímulo à atividade como meta ou descanso como meta? Assim que eu recebi a notícia que eu estava grávida, eu senti uma alegria enorme. Acho que você experimentou isso também, né? Acho que todos nós experimentamos, né? E aí, naquela época, eu além de ficar muito feliz, eu senti também a responsabilidade grande. Experimentei também uma gratidão enorme a Deus pela oportunidade de ser mãe, que eu tanto anelei lá desde a juventude. E naquela época, eu estava iniciando já os estudos, né, na Logosóficos, naquela época a gente usava caderninho, né, hoje é É. computador. E aí eu notei lá o esforço que eu queria viver de não reclamar do excesso de trabalho, do que a maternidade me exigisse. Então eu não ia reclamar. E assim eu venho fazendo, sabe? Eu escuto as minhas amigas, algumas amigas, não são todas, mas algumas, reclamando de levar o filho à escola, de buscar uma festa, de acompanhar os deveres. Eu vivo outra realidade, outra vida. Eu desfruto desses momentos assim com muita alegria e com consciência de estar ali participando da vida do meu filho. Hoje eu já observo meus filhos, interessante, meus filhos já falando assim que eles querem ser pais no futuro. Uhum. E aí eu experimento uma alegria muito grande e gratidão por tudo que eu vivi, que eu acho que fui exemplo, né, assim, de gostar de ser mãe, da maternidade ser importante para mim. Agora, um outro pensamento
eu tenho buscado, assim, ficar muito atenta, que ele parece positivo, mas ele não é, é o pensamento de dor. Uhum. Porque eu venho compreendendo que as lutas elas são importantes no fortalecimento da vontade dos filhos, até para eles enfrentarem assim, novos desafios na vida. Mas esse pensamento ele está totalmente assim, ele tá assim, ele não existe ainda, de vez em quando ele aparece, eu não consegui eliminar ele totalmente, difícil, né? E aí, recentemente, meu filho, ele estava voltando da faculdade e indo para o estágio, exausto. Aí aquele pensamento de dor apareceu. Uhum. E aí, um pouquinho depois, eu identifiquei, né, aquele pensamento. E aí fiquei refletindo, por que que eu estava com dó dele? Porque o trabalho é tão importante na vida do ser humano. Eu, por exemplo, adoro trabalhar. E fiquei pensando nas inúmeras experiências que ele pode já estar vivendo, tanto na formação dele profissional, como na formação dele humana. Agora, o outro aspecto que eu queria trazer, que você já trouxe um pouquinho também, que eu desconhecia antes disso na filosofia, é que eu teria que educar os meninos para a vida e não para o momento. Que tem algumas correções que elas às vezes não têm muita implicação ali naquele momento, mas tem para a vida dele, dos filhos, né? Então, que eu sei um exemplo, que eu sempre assim procurei estimular os meninos o gosto ao saber, ao estudar. Então, fazíamos os deveres assim com muita alegria, juntos. Íamos muito em livrarias, museus, estimulava a leitura diária em casa, às vezes, principalmente ao dormir. E nesse processo, eu fui identificando que um dos meus filhos já tinha esse gosto pela leitura e o outro não. Ambos precisavam de estímulos. Um para não perder o valor que ele já nasceu na herança dele, e o outro para ser estimulado e adquirido. Hoje eu vejo que ambos estudam, né? Assim, ambos têm hoje, cada um dentro da sua medida, eles têm esse gosto assim, de estudar na faculdade, eles estão na faculdade adultos, não só para passar, mas eu vejo que eles estudam para ser bons profissionais. E um outro aspecto, acho que você falou um pouco assim, não sei se você chegou a falar a palavra, mas a gente usa muito, né, no colégio também, né, que eu trabalho em colégio, que é a enérgica doçura, que é você educar, corrigir com firmeza, mas com afeto, sem violência. Então, o temor, eu sinto que ele paralisa, né? O temor, a criança ou adolescente, ou jovem com medo, ele não consegue pensar, não consegue refletir. E o que eu compreendo é que o filho ele tem que aprender a respeitar, confiar e sentir a vontade para buscar ajuda do pai, né, da mãe, caso necessário. Recentemente, minha filha, ela viveu uma dificuldade assim, natural, muito natural assim, da vida, e ela me procurou. E ela contou lá o problema que ela estava para resolver, levei alguns elementos, e ela depois foi relatando como que ela estava pensando em resolver. Depois, no final, ela falou assim: mãe, eu vou resolver esse problema de forma serena, vou pensar antes de falar. Essa experiência que eu estou vivendo, eu vou, né, viver ainda para resolver, já vai ser uma prática na minha própria profissão. Eu experimentei, Gabriela, tanta alegria naquele momento, porque eu vi aquilo que a gente está trazendo aqui. Eu vi que ela já tinha elementos que ela foi recebendo ao longo da vida. E ela e aí o que que eu vi? Que já estava germinando. Então, o que eu penso com essa experiência é que a gente não pode desistir. A gente tem que falar em momentos diferentes, de forma oportuna, mas a gente tem que estar sempre levando o elemento. E eu associo isso, uma imagem, a gente está falando com as imagens, né? A imagem da chuva fina, que é aquela chuva que vai caindo aos pouquinhos, mas é ela que vai molhar o terreno, ela que vai molhar o ambiente. Então a gente não pode desistir. E para finalizar, porque são muitos elementos, né, Gabriela? Mas eu vou finalizar com um que eu gostaria muito de trazer, que é escutar antes de corrigir. Eu vivi uma experiência com meu filho, quando ele tinha por volta de 7, 8 anos, que me marcou e ela sempre me faz recordar desse elemento. E tinha uma apresentação na escola, fomos chamados para uma apresentação,
E aí, no momento lá que era para cantar, ao invés de cantar, ele ficou lá rindo, brincando, ele e o colega, rindo, brincando. E aí, no retorno para casa, dentro do carro, eu perguntei: "Filho, por que que você ficou rindo daquele jeito, brincando? Ao invés de cantar, ficar vocês 2 lá?" Aí ele falou com muita naturalidade, Gabriela, ele falou assim: "Mãe, eu estava com tanta vergonha que você não pode imaginar. Eu fiz aquilo para disfarçar." E aí, naquele momento, eu fiquei feliz de não ter ficado assim, ter tido outra, poderia ter ficado, né, assim, brava com ele, né, não, eu perguntei. E assim eu passei a fazer intensificar mais esse trabalho com esse pensamento da timidez. E hoje eu vejo que esse pensamento, ele não se encontra, assim, com essa força que tinha, ele já diminuiu muito a força na vida dele. Educar, assim, é muito bom, né, Vanessa? Quanto que a gente tem para aprender e fazer. Eu queria compartilhar também com vocês uma experiência que eu vivi no ambiente do meu trabalho no início do ano, e que foi, assim, muito forte, né, mexeu muito comigo e durou bastante tempo, foi bem longa. E aí, vários aspectos dessa experiência, eu naturalmente compartilhei, né, com o meu marido, com minha filha. E aí quando encerrou, eu pensei assim: "Nossa, isso mexeu tanto comigo, né, mudou minha vida". Eu não queria que só terminasse assim, eu registrasse e terminasse. Eu tenho que fazer algo mais. E aí eu tive vontade de agradecer todas as pessoas que tinham me ajudado no longo da Uhum. ao longo da minha trajetória, né. E aí se eu pensei em fazer uma surpresa para agradecer essas pessoas. Se eu tivesse só feito isso, já seria uma coisa muito Muito boa, bom. né. Ah, eu senti que devia agradecer, preparei, planejei, mas além disso eu pensei assim: "Eu acho que além disso eu vou compartilhar com a minha filha as minhas ideias", porque é um jeito dela ter um exemplo real de que é Uhum. fazer uma coisa, uma atitude de bem, né, do que é planejar e executar uma atitude de bem. E aí contei para ela ficou muito feliz, ficou até orgulhosa de eu ter compartilhado com ela, né, me ajudou. E aí eu fui, planejei, fiz, depois dei o retorno para ela. Então eu sinto que a experiência, assim, essa forma de agir ampliou muito, para mim, para quem recebeu e para ela, né, porque todos nós nos sentimos, assim, com o coração quentinho, né, de ter feito algo Uhum. de bom. E também recordando, né, a semear, semear o bem. E esse pensamento a gente deve sempre ter presente para incentivar os filhos e servir de inspiração para Uhum. eles também, para que eles tenham vontade de fazer o mesmo, né? Serem também esses agentes de bem. E você falou de imagem, né? Imagem da chuva fina, eu recordei da imagem do arbusto. Tem uma imagem na pedagogia logosófica que o arbusto, ele, quando a árvorezinha é bem pequenininha, ele Uhum. protege a arvorezinha, né? Oferece apoio para que a árvore cresça forte, né, e depois se inverte a situação, a árvore grande é que vai Sim. proteger o arbusto. E eu procuro, assim, a exemplo dessa imagem, ser para minha filha Uhum. esse lugar de proteção, de apoio, para que ela se sinta sempre à vontade, né. Não só para ela, que é o ser mais próximo, mas também para as pessoas que estão ao meu redor, né, que estão Uhum. mais próximas a mim. Eu acho que é uma imagem bastante eloquente. E algo que eu sinto também, Vanessa, é que ela verificando, né, que a gente está vivendo essa experiência, Uhum. ela vai ficando à vontade, né, para contar mais, para compartilhar mais da vida dela. Isso é muito bom. E outro dia, né, voltando, tinha ido levar ela numa atividade, estava voltando para casa, dirigindo o carro, uma coisa muito simples que acontece corriqueiramente, mas aí ela estava atrás do carro e começou a tecer alguns comentários, assim, nada enaltecedores, né, pouco elogiosos, de alguns colegas, né, e falando que eles tinham feito uma coisa errada, que era muito errado e tal. E aí eu ouvindo aquilo, eu pensei assim: "Gente, eu quero viver essa situação de outra forma, né, com o que eu tenho aprendido, que a gente tem que, assim, unir esforços para, né, sermos boas Uhum. pessoas, praticarmos o bem, não ficar apontando o erro dos outros". E aí, eu senti que eu deveria intervir naquele momento, né. E eu falei com ela assim, aproveitei a oportunidade, falei com ela assim: "Ô filha, eu também já fiz isso tantas vezes, né, de ficar numa posição rígida, de superioridade, às vezes Uhum. parece, né, de apontar o erro dos outros, e em que eu ajudei com isso? Nada, né, não acrescentei nada. E eu sinto que a gente tem que procurar, né, a exemplo do que nós temos aprendido com os conhecimentos Uhum. logosóficos,
a sermos essas pessoas que vão favorecer a união, né? Favorecer o consenso, procurar o que os outros têm de bom. E aí eu falei com ela, filha, esses colegas que você está falando, certamente têm muitos valores. Certamente nós temos muitas coisas para aprender com eles, tanto você quanto eu. Assim como eles também devem ter muitas coisas para aprender com você. Por que que você não tenta, de uma forma simpática, né? De uma forma leve, levá-los a repensar a Uhum. atitude, né, propor uma nova forma de agir. E eu senti que foi, assim, o início de uma série de conversas com ela nesse sentido, né, de ser um agente, né, de ter uma postura mais ativa e de não ficar só repetindo comportamentos. E eu percebi que se eu não tivesse atenta naquele momento, uma situação banal, uma situação simples, a gente poderia ter só ficado escutando música e cantando no carro, ou falando coisa à toa, sem nenhuma relevância, né? Mas a gente conseguiu falar coisas que mudam o nosso estado interno, né? Eu achei isso muito importante. E propiciar que ela tenha essa vontade dentro dela de mudar também, não ficar Uhum. sempre no mesmo padrão automático, né? Mas para isso eu tenho que estar atenta. Para criar esses momentos com os filhos, a gente tem que estar muito atenta, né? Para aproveitar as oportunidades. Então, é isso, né, Vanessa? Eu acho que é o nosso Muito não, eu bom. queria só comentar mais uma coisa, trazer, né, para todos, que um dia desse, depois dessa conversa, ela virou para mim e falou assim: "Nossa, mamãe, foi muito bom você ter conversado comigo. Eu gosto muito de conversar com você, porque você é uma pessoa madura. E é bom compartilhar com você que você é uma pessoa madura e que me ouve". E eu senti assim, que bom que eu sou madura, porque eu sou a mãe, né? Mas eu senti que está valendo muito a pena Ela criar essas gostou. oportunidades, né? Para que ela se sinta à vontade, e assim ela vai se fortalecendo cada vez Uhum. mais, né? A gente tem que criar esses Essa é uma momentos com chave, os né? filhos. É uma O filho chave. ter esse vínculo, né, e poder procurar o Sim. pai, Sim, compartilhar, né. e é o retorno que a gente quer, né, que É, o filho esteja sempre, assim, ao nosso lado exato. e querendo o nosso apoio, né. Para que eles com certeza depois vão enfrentar as lutas deles, que são naturais na vida, Uhum. precisam enfrentar para crescer, né, e que eles se sintam cada vez mais fortes e inspirados no nosso esforço, né, Nosso exemplo. nosso exemplo, isso Isso mesmo. mesmo.